Ah, beleza. Não. Vai ter que ir um pouquinho mais pro lado. Não, eu vou abrir as folhas aqui, Viu? Boa noite a todos. Daremos então início à sessão ordinária do dia 10 de agosto de 2026. Peço ao primeiro secretário que faça a chamada dos vereadores. Vereador Jorginho Souza, vereador Caio Santana, vereadora Cláudia Duarte, vereador Fagner Guiner, vereador João Matias, vereador Paulo Galimberti, vereador Vilmar Nico, vereador Vinícius Rebeque, vereadora Virna Alice. Discussão da ata. Não havendo discussão, a ata está em votação. Os vereadores que permanecerem sentados estarão aprovando a ata. Aprovada por unanimidade. Expediente não houve. Discussão da pauta conforme manifestação dos vereadores. Ninguém vai discutir? Peço ao primeiro secretário que prossiga com a ordem do dia. Projeto de Lei Executivo 26/2026. Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar nas vagas criadas e prorrogar os contratos emergenciais de que trata a Lei Municipal número 2386, de 16 de agosto de 2023. Autoria Executivo Municipal, segunda votação. Projeto de Lei número 26/2026. Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar nas vagas criadas e prorrogar os contratos emergenciais de que trata a Lei Municipal número 2386, de 16 de agosto de 2023. O povo do município de Imbé, Estado do Rio Grande do Sul, por seus representantes na Câmara Municipal, aprovou e eu, prefeito municipal, em seu nome, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a contratar nas vagas criadas e prorrogar até 15 de agosto de 2027, os contratos emergenciais para as funções previstas na Lei Municipal número 2386, de 16 de agosto de 2023. Artigo 2º. As despesas decorrentes desta lei correrão por conta de dotação orçamentária específica e não afetarão as metas de resultados fiscais previstas pela Lei de Diretriz Orçamentária. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Senhor Prefeito Municipal de Imbé, Luiz Henrique Vedovato. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Parecer favorável à matéria. Parecer da Comissão de Finanças. Parecer favorável à matéria. Parecer jurídico. Opina pela viabilidade jurídica formal do projeto de lei número 26/2026, com ressalvas e condicionantes. Projeto de Lei Executivo 2626 está em discussão. Não havendo discussão, está em votação. Os vereadores que permanecerem sentados estarão aprovando o projeto. Em segunda e última votação. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei Executivo 28/2026. Altera a Lei Municipal número 2599, de 12 de junho de 2026, no dispositivo que menciona. Autoria Executivo Municipal, segunda votação. Projeto de Lei número 28/2026. Altera a Lei Municipal número 2599, de 12 de junho de 2026, no dispositivo que menciona. O povo do município de Imbé, Estado do Rio Grande do Sul, por seus representantes na Câmara Municipal, aprovou e eu, prefeito municipal, em seu nome, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica alterado o parágrafo único do artigo 1A da Lei Municipal número 2599, de 12 de junho de 2026, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1A. Parágrafo único. Como contra-garantia à garantia da União, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a vincular, conforme for a contratação efetivada, em caráter irrevogável e irretratável, as receitas discriminadas no parágrafo 4º do artigo 167 da Constituição Federal, bem como outras garantias admitidas em direito. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do senhor Prefeito Municipal de Imbé, Luiz Henrique Vedovato. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Parecer favorável à matéria. Parecer da Comissão de Finanças. Parecer favorável à matéria. Parecer jurídico. Opina pela viabilidade jurídica e regular tramitação do projeto de lei número 28/2026. Projeto de lei executivo 2826 está em discussão. Não havendo discussão, está em votação. Os vereadores que permanecerem sentados estarão aprovando o projeto em segunda e última votação. Aprovado por unanimidade. Explicações pessoais. Com a palavra, o vereador Guiner, do Podemos. Boa noite, senhor presidente. Alô, som. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras. Quero cumprimentar aqui os professores que estão aqui lutando por uma causa muito justa e a gente sabe que infelizmente não estão sendo escutados. Nós como vereadores aqui, a gente tem o dever de fazer isso, de fiscalizar e lutar pelo direito de vocês. Eu acredito que se os 9 se unirem, a gente consegue fazer isso para vocês. Valorizar o professor é valorizar a educação. Os professores de Imbé estão lutando por aquilo que é um direito, o cumprimento do piso nacional do magistério. Que quem está todos os dias dentro da sala de aula, educando, ensinando, ajudando, construir o futuro dos nossos alunos, merece respeito, reconhecimento e uma remuneração digna. A educação começa pela valorização de quem educa. Por isso, é fundamental que o município mantenha o diálogo com os professores e busque garantir o cumprimento do piso. A luta é justa, merece respeito. Para vocês não deve estar sendo fácil, mas fazer isso que vocês estão fazendo realmente mostra que vocês têm força, vocês têm uma união. A gente vem, eu falo e repito, o governo ele é muito perseguidor, ele persegue mesmo, e às vezes parece que por birra acaba não fazendo o que tem que ser feito. Então, eu me coloco à disposição, mas eu acho que deveriam mais vereadores se unir a essa luta, porque realmente vocês precisam disso. Os professores, a gente tem alguns que eu conheço que estão adoecendo, sofrendo com acúmulo de alunos, salas superlotadas, e não vem o devido valor que tem que ser. Então, peço aos colegas que também se unam a vocês e façam isso realmente, que a gente consiga vencer essa luta, que não é fácil. No mais, muito obrigado, agradeço aí a presença de vocês. Obrigado, vereador Guiner. Com a palavra, a vereadora Cláudia Duarte, PDT. Boa noite, presidente, caros colegas vereadores, a comunidade que está nos recebendo aqui na Balneário Albatroz, aos ouvintes também do Correio de Imbé, onde está sendo transmitido essa sessão. Quero também agradecer a presença dos professores que estão aqui hoje, reivindicando, um direito de vocês. Eu acho que isso não deveria acontecer, porque eu acho que todo tem o direito de receber o seu salário com dignidade, com respeito, e vocês são os profissionais que aonde nós estamos agradecemos a educação que vem através do professor. Tenho uma filha professora também, e sei da dificuldade de cada um de vocês, sei do trabalho, e eu acho que o salário é muito justo. Eu acho que nós todos, vereadores, tanto, não importa aqui a sigla partidária, mas sim nós temos que se unir, os 9, em prol de ajudar neste momento vocês que são os professores. Não importa quem nós somos neste momento. Neste momento nós temos que se unir. A união faz a força, e a união vai poder ajudar muito mais vocês a conseguir aquilo que é de direito de vocês. Também, presidente, gostaria de lhe pedir
que também é tão bom vir fazer essas sessões fora da Câmara de Vereadores, mas que também que outros balneários, outros bairros possam também ter esse privilégio de ter também a sessão descentralizadas, porque nós não tivemos, já tivemos 2 vezes na Santa Terezinha, 2 vezes aqui na Santa Ana, uma na Imara, mas o balneário Mariluz também é um balneário, um bairro grande, o balneário Presidente, também temos na Coraza, Nordeste. Eu acho que todos também têm direito de ter essas reuniões da Câmara de Vereadores. Então, o meu agradecimento a todos, uma boa noite, fico com Deus. Obrigado, vereadora Cláudia. Com a palavra, o vereador Vilmar Nico, Podemos. Muito boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, comunidade Albatroz e Zona Norte. Nossa, boa noite. Eu quero aqui hoje dar uma boa noite especial a cada professor, professora que estão aqui hoje. Na verdade, nem precisaria estar aqui. Eu tenho certeza que tem professor aqui que já puxou 2 turnos. Estão aqui reivindicando aquilo que já é de direito. Mas eu lembro, como se fosse hoje, que um ex-governador, José Ivo Sartori, vocês lembram? Que usou aquela frase, que cada vez que o professor escuta aquela frase, dói. Se vocês querem o piso, vão no tumeleiro. E é o que está acontecendo aqui também, no município de Imbé. Porque isso parece uma cartilha do MDB, achar que o professor não tem direito nenhum. É um absurdo. Qual a necessidade ou a dificuldade de o professor estar aqui pedindo pelo direito seu, e qual a dificuldade do prefeito pagar aquilo já de direito? Quanto a prefeitura recebe do governo federal e do governo estadual para investir na educação, que é o nosso alicerce de tudo? Ninguém, nenhum médico, nenhum engenheiro, nenhuma profissão é conquistada se não passar pelo professor. E por que a dificuldade de valorizar? E parece que às vezes, ao invés de valorizar, parece que quer pisotear em cima. Então vocês podem ter certeza, eu estou aqui para o que der e vier. Aquilo que for necessário e preciso para que vocês recebam aquilo que já era para estar recebendo. Eu estou aqui. E eu gostaria de pedir a todos os vereadores e as vereadoras que nós se unissem nesse momento, porque eu tenho certeza, se todos nós aqui, vereadores, fosse lá e apertasse o prefeito, ele ia ter que pagar. Não é porque eu sou de oposição ou de situação que eu vou deixar de olhar para aqui para frente e ver que vocês têm razão em tudo que fazem, tudo que gritam, tudo que pedem e não são ouvidos. É uma pena. É uma pena. Mas pode ter certeza, iremos fazer o máximo para que ele possa, então, rever. É tão simples para o prefeito hoje, é um ato. Lá fazer uma assinatura simples. A partir do mês que vem, os professores vão receber o piso salarial, aquilo de direito. Conte com a gente. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado, vereador Nico. Com a palavra, a vereadora Virnalice Marcial, PT. Boa noite a todos que se fazem presente hoje na Capela Santa Ana, nesse dia de frio aqui. Bom ver bastante gente, especial aos professores que vêm reivindicar nada além do que é uma lei e do que é justo para vocês, que é o piso nacional. Então eu discordo do senhor, vereador Nico, quando o senhor vem aqui e diz que tem que dar uma cutucada lá no prefeito. Não tem que dar nada, é lei, vocês têm que receber o piso. Então não tem que cutucar, viu, vereador? Mas eu sei que o senhor falou de uma maneira,
mas não tem que cutucar. É lei, tem que receber. E pode estar dentro da LDO para o ano de 2027 esse valor do piso nacional. Nós recebemos a LDO semana passada, foi lido só a mensagem, e nós iríamos ler então, talvez nessa semana ou na próxima. Indaguei o presidente Jorge, até no meu gabinete, por que não teve mais divulgação de uma audiência pública que vem para tratar de vários assuntos relevantes, inclusive este, que teria que estar dentro da LDO. Então, eu estou estudando ainda, porque são mais de 90 páginas, e deveria estar lá dentro para vocês receberem em 2027. Nós ainda estamos estudando, acredito, vou conversar depois com o presidente da casa, o vereador Jorge, quando é que nós vamos sentar e falar sobre este assunto. Porque uma audiência pública ela é muito importante para destinar os recursos do município para o ano seguinte. E como que nós tivemos uma audiência pública? Até falei com o presidente e disse assim, presidente, mas não veio ninguém, quem é que ficou sabendo? Veio, tu estava lá. Quantas mais pessoas? Eu vi solicitar que alguém viesse ao encontro porque falar que não tinha aparecido ninguém. Estava eu e o colega Wendel. Deveria estar cheia a Câmara. O colega veio solicitando, mas vieram depois de solicitando. Pois é. Prossiga, vereadora. Sim, e aí o que acontece? E o presidente disse, mas está lá no portal da prefeitura. Mas nem todo mundo acessa o portal da prefeitura. Nem todo mundo vai lá todo dia para saber se vai ter audiência da LDO. Sabe, né? Então, nem todo mundo. Eu acho que a gente tem que rever essa situação e fazer uma ampla divulgação dessa audiência pública que trata deste assunto. Então, isso é muito importante. Tá? E nós estamos junto com vocês, porque ninguém está dando nada. É direito de vocês e já existe a lei, ponto. Né? E se essa lei não foi cumprida, é o Ministério Público que já está, né? Então, é ponto final. Vocês têm que reivindicar sim, tem que vir para a força de vocês, tá? Isso aí é necessário. E acredito que mais, tanto na categoria dos enfermeiros, da categoria dos professores, tem que ir lá e reivindicar, porque é direito. Direito é direito. Então, ninguém pode falar sobre isso. Fica aqui o meu carinho com vocês e vamos ver se a gente consegue, até, presidente, quero falar com o senhor, se a gente consegue fazer uma nova audiência pública da LDO. Até eu vou colocar um projeto para ver se a gente consegue entrar. Então, eu acredito que se a gente pudesse fazer uma nova audiência, para daí sim discutir até sobre o piso nacional dentro da LDO. Isso é importante. Imagina. Também falar, hoje de tarde, nós tivemos, que é um assunto também de relevância, a questão da Corsã. Né? As pessoas nos indagam, e tanto trabalho, tanto buraco aberto, tantas obras, e aí não fecha, aí vazamento aqui, vazamento ali. Então, hoje, se reuniu na Câmara de Vereadores, através de um pedido do vereador e presidente da Casa, Jorge, que viesse, então, Luciano Brandão, para nos orientar e divulgar as ações da Corsã no nosso município. E é muito interessante, lastimo que todos, né, alguns vereadores não puderam se fazer presente, mas a gente sabe, cada um tem a sua demanda, mas escutei ali bastante coisa interessante, né, e eu acho que isso deveria ser divulgado para o povo, porque às vezes o povo não está sabendo dessa realidade, que são as obras, o que está acontecendo, mas também o povo quer resultado. Né? Ela quer aquela obra, ela iniciar e terminar. Mas nem tudo é culpa também do município. Nós temos esse grave problema e o Luciano foi lá explicar para nós. Inclusive, indagamos também sobre a vinda do esgoto de Capão e Xangri-Lá, do emissário submarino. Tudo isso foi discutido ali na Câmara, só os vereadores e o pessoal da Corsã, e ele deixou claro que nós podemos sentar com ele e conversar, e os engenheiros também se faziam presente. Então, foi uma tarde com aprendizado também, indagações também, que também ficam ainda pontos de interrogação, que a gente senta ali, Patrícia, e conversar para se aprofundar mais nesse caso, que é um caso muito vasto. Então, para essa noite era só isso, muito obrigada a todos, e parabéns para vocês, e sigam na luta. É direito de vocês. Obrigada. Obrigado, vereadora Virna. Com a palavra o vereador João Batista Matias, PSDB.
Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, vereadoras, comunidade aqui presente, professores. Bem, vou começar a minha fala, já que os professores estão aqui hoje, a manifestar sobre a situação que, parabéns, a nova lei está em vigor, a lei do piso salarial, mas temos que atentar a um detalhe muito importante. Tem vereadores que vêm aqui criar um dissabor com a nosso governo municipal, mas tem que se entender que o governo municipal tem que fazer, o governo federal tem que fazer a sua parte nessa parceria. Existe lá uma emenda constitucional número 128, que eu gostaria que vocês lessem, para entender que o governo municipal, o nosso prefeito, quer pagar o salário conforme o piso salarial aprovado. Mas temos que aguardar que o governo federal faça a sua parte, né, mandando verba, mandando dinheiro para complementar os salários de vocês, conforme a mesma situação do piso da enfermagem. Entendeu? Então nós temos que aguardar que mande mais recursos para a Fundeb. Né? Peço que mande peço que o recursos pessoal deixe o vereador na tribuna aí, por favor. Estamos aguardando, vamos aguardar, entendeu? Estamos fiscalizando. E o dinheiro é direcionado. Podemos marcar, quem sabe, conversar com o presidente, uma audiência. Vamos deixar o vereador concluir, por favor. Vamos deixar o vereador concluir, por favor. Tudo bem, eu sei que vocês têm todo o direito, né, e estamos aqui para isso, para fiscalizar e apresentar, né, o que está sendo feito para melhor beneficiar os professores da nossa cidade. Bem, outra pauta que eu gostaria de discutir, vereadores. Eu conversei esse final de semana com muitos idosos, pessoas acima de 65 anos, que dependem do transporte coletivo, do ônibus, o nosso ônibus aqui da São José. A gente sabe que dentro do município eles têm a gratuidade conforme a lei. Mas tem muitos que precisam deslocar até Tramandaí, né, que tem muitas demandas que eles precisam fazer lá, consultas em hospital bancos, etc. E eles têm que pagar. Tem um desconto de 40%, mas eles têm que pagar a passagem. Então, quem sabe a gente pode elaborar uma ideia que eu quero trazer para vocês, para a gente se unir nessa questão, elaborar um projeto, encaminhar para o Executivo, que eles tenham isenção também de passagens intermunicipais entre Imbé e Tramandaí. Que a gente sabe que a gente tenha muitos idosos na nossa cidade e até 2028 vão ser a maior população do nosso litoral. Eu acredito que é de relevância a gente trazer essa ideia para beneficiar os nossos idosos que estão aí, né, e precisam do transporte público para deslocar aqui até Tramandaí. Tá, pessoal? Então era isso por hoje, uma boa noite e uma excelente semana a todos. Obrigado, vereador Matias. Com a palavra o vereador Vinícius Rebeck, PP. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, comunidade do bairro que nos recebe, a todos os professores que se fazem aqui presente. Quero iniciar falando da nossa reunião da Corsã, que foi muito produtiva, né, vereadora? Eu acredito que foi muito esclarecedora, tinha coisas que a gente acaba ouvindo e falando sem ter o real conhecimento, né? Então, nada mais esclarecedor do que a gente falar com quem realmente vivencia e trabalha em cima do projeto que se tem para a cidade, do esgoto e daquilo tudo que a gente vem acompanhando na rede social e muitas vezes presencialmente mesmo, para a gente saber o que é a ideia deles, qual o projeto que eles têm para a cidade e o prazo que eles têm para concluir essa obra. E a gente sabe que eles estão bem à frente no estudo e não é tudo aquilo que a gente acaba ouvindo, né? Então tem muita gente que acaba sensacionalizando, né, às vezes as coisas que a gente ouve aí para causar uma situação ruim, daqui a pouco até entre nós que somos quem tem que fiscalizar e está buscando esse trabalho. Fomos convidados, né, a buscar esclarecimentos e a gente poder visitar
a estação de tratamento. Em breve, quando eles forem fazer essa inauguração, a gente vai estar presente para a gente poder estar acompanhando esse trabalho deles. Em relação aos professores e aquilo que vocês buscam, aqui eu acho que é direito também, porque eu também sou servidor concursado do município há 20 anos, e sei que o que é direito é direito. A gente tem que ir atrás daquilo que a gente acha justo e acha que é nosso. Se é nosso, a gente tem que correr atrás com todas as forças. Desde a primeira reunião na Câmara, no centro, que vocês compareceram à reunião, eu me coloquei à disposição de todos vocês que pudessem, que quisessem me buscar para também ajudar, porque a gente vem ajudando, a gente recebeu a LDO, a gente está fazendo aquilo que a gente pode, está analisando, e com certeza a gente vai tentar da melhor forma possível ajudar a todos e aquilo que é direito. E eu me coloco novamente à disposição, porque eu não sei se de repente não acreditaram no que eu falei, mas eu estou à disposição. Ninguém me procurou. E eu estou na Câmara de Vereadores, da mesma forma, tem muita gente que tem meu número, quem não quiser, não tiver, é fácil de arrumar, é só me procurar. Da mesma forma que eu acredito que meus colegas vereadores também estão à disposição, a gente está aí para contribuir com a nossa cidade, com os professores que cuidam muito bem dos nossos filhos, que estão nas escolas, porque os meus são da rede escolar do município, sempre foram, e gostam muito das escolas. E se eles gostam é porque são bem tratados, então a gente também tem que tratar todos com respeito. Desejo uma boa noite, um bom retorno aos seus lares. Obrigado, vereador Vinícius. Com a palavra, o vereador Paulinho Galimbetti, MDB. Boa noite, presidente, colegas vereadores, comunidade que nos assiste, os professores presentes. Já tivemos outros encontros na Câmara, e eu sempre digo que as manifestações não são pacíficas, elas são boas. Eu aprovo. Quanto ao piso, eu não tenho dúvida nenhuma, eu sou torcedor número 1 da educação, que eu acho que a educação é o fundamento principal. O povo não tem futuro sem educação. A minha esposa é professora, hoje aposentada, mas eu lembro muito bem, há 40 anos atrás, já havia essa luta, a briga por salários melhor para a educação. Isso vem vindo, nunca houve uma mudança disso aí. Até agora eu vi um vereador aqui falando que partidariza. Eu acho que não deve. Essa é uma luta que não deve ser ideologizada por partidos políticos. Deve ser de todos. Todos no mesmo caminho. Falou aqui do piso, que lá, numa palavra infeliz do governador Sartori, falou uma palavra, tudo bem, isso é normal, qualquer um pode falar uma palavra sem contexto. Mas também teve governos do partido que ele faz parte que também não solucionaram nada. Deram o piso, pagaram, o pessoal ficou satisfeito. Porque existe uma coisa que a gente tem que ter consciência. O prefeito, ele pode até querer pagar, mas muitas vezes ele não pode. Porque ele tem a lei da responsabilidade fiscal. Mas da onde vem verba, mas e quanto é gasto? Olha, hoje o INBE, ele é referência em educação. Referência em educação. Não estou falando em salários, não estou falando nada. E parabenizo vocês, que são os profissionais que trabalham e fazem com que isso aconteça. Porque para ser referência tem que ter um bom trabalho dos professores, sim. E por isso é reconhecido. E tenho absoluta certeza que nós vamos lutar, sim, para que haja um reajuste, que seja um pouco mais acima. Agora, foi falado aqui, o governo federal, bota o piso, mas não diz como paga. Tá, mas, minha filha, então, mas tem tirado, e o que é gasto? É só com salário? Esse Fundeb é só o salário.
Então vamos cortar a merenda. Vamos ter que cortar. Não. Salvamos por questão de ordem. O vereador está na uniforme escolar, transporte. Por questão de olha, ordem. tem um transporte escolar. Hoje é transportada 5 mil crianças. Por favor, né? Então, eu não quero, não estou dizendo que a luta de vocês não seja justa. Agora eu quero que seja entendida dessa forma também. Não adianta só idealizar alguma coisa. Então, os vereadores estão aqui, eu peço, vamos sim. Vamos ver a LDO, vamos ver o que dá para ser feito, vamos conversar com o prefeito. Conclua, vereador Galimberti. Então, mas não tem problema, a gente vai ver. Parabenizo vocês mais uma vez por estarem fazendo essa manifestação pacífica, como estou dizendo pacífica, mas nunca deixando de fazer o trabalho de vocês nas escolas. Que eu vejo que é de fundamental importância isso aí. Mas quero também só para falar um pouquinho aqui, que hoje nós tivemos uma reunião mais uma vez da Corsan. É importante também, isso é do Imbé, é para o litoral. E eu tenho visto muitas críticas que vem esgoto, não sei de onde vem. Mas outra coisa que parece ser politizada, que não deveria também. Porque tem políticos que torcem por quanto pior, melhor. Tem uns que quando tem reunião nem vão porque eles não querem saber a verdade. Eles não querem. Eles querem falar com as pessoas na rua e as pessoas perguntar e eles têm a mesma opinião das outras pessoas. Eles não podem contrariar em nada, porque eles não sabem. O que eles vão contrariar? Porque eles não vão lá se interessar para saber o que está acontecendo. Então, nesse ponto aí, eu acho que politizaram. E politizando não vai a lugar nenhum. E o município precisa, sim, desse saneamento básico. Está sendo largado. Eu vi uma vereadora se queixando aqui que o prefeito podia trancar o esgoto de Xangri-Lá, não sei. Puxa vida, essa vereadora, o prefeito dela de Osório, é do mesmo partido dela, teve que ir lá nesse prefeito dela e dizer, proíba que largo lá em Osório, porque é largado em Osório. Por favor, né? Para ver que eles, ou a cabeça é muito curta, não sei, a inteligência. Pô, se tem que trancar, tranca lá pelo município, não está sendo largado esse esgoto, que não é no Imbé. Ou não é verdade? Então, ouçam os técnicos, ouçam as pessoas que conheçam para dar opinião. Muito obrigado, tenham todos uma boa noite. Obrigado, vereador Galimberti. Com a palavra o vereador Caio Santana, PSB. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, vereadora secretária Dayana, os servidores da casa, aos professores, a comunidade aqui em geral. Primeiro, parabenizar aos professores, né, pela manifestação e pela luta de forma educada. É assim que tem que ser. É um assunto de extrema importância, né, a questão do piso salarial. Durante alguns anos a gente vem estudando essa questão de orçamento do município. A gente sabe que o município de Imbé hoje ele aplica os 25% em educação e é bom que tenha também membros aqui da comunidade, né, para entender assim, o desafio que é fazer a gestão. Eu sei que é muito fácil eu vir aqui fazer um discurso e dizer que vocês têm direito e tem que melhorar os salários. Tem. Não só dos professores, como do motorista, como do enfermeiro, como daquela titia que faz a limpeza na cozinha. É assim, né? Então, a gente sabe que é um desafio grande. E essa semana veio a LDO para a Câmara, então a gente tem que estudar. Eu vi que o sindicato também fez uma reunião junto ao Executivo. Me parece o que foi discutido ali, que o município ia fazer uma pesquisa sobre orçamento. Se eu estiver equivocado, também eu não posso falar, porque eu não estava na reunião, mas como outros vereadores falaram aqui, a gente está à disposição. Eu acho que tem que sim, tem que ser visto quanto que é aplicado o Fundeb no salário, quanto que pode ser pelo salário, quanto que se pode investir na merenda, quanto que pode se investir em transporte, enfim. Tem que ter uma conversa séria
séria, a coisa tem que ser séria, independente de ideologia política, porque, como eu disse, é muito simples fazer um discurso bonito, cara. Coisa mais simples que tem. Mas o orçamento, a gente sabe também que ele é feito numa previsão de pagamento de impostos. Aí eu pergunto para vocês assim, ó, todos nós temos o nosso orçamento de casa, né? E quando aperta, o que a gente faz? A primeira coisa que a gente deixa de fazer é pagar o IPTU. Vai pagar a água, a luz, eu vou deixar o IPTU, eu vou jogar para o outro mês. Então tem isso também que acontece, e que a gente tem que se ater a isso, que é o orçamento do município. Muitas vezes ele faz uma previsão e não vem aquilo, ou talvez também pode dar um superávit, né? Pode acontecer. Então eu acho que tem que ser assim, essa questão do piso salarial tem que ser uma conversa séria, junto com o sindicato, junto com o governo, tem que apresentar os números, né, e ver o que é possível, porque uma vez que deu um aumento salarial, vai impactar na folha para o resto da vida, não tem volta, né? Tem que garantir, e outra coisa, tem que pagar no final do mês, tem que pagar, não é só dar o aumento, né? Tem que estar o salário em dia. Então, né, esse assunto, eu acho que tem que ser dessa forma, a Câmara com certeza está à disposição de vocês, e tratar o assunto da maneira que ele merece, né, que é com responsabilidade. Como o vereador Galimberti falou, a educação é referência pelo trabalho de vocês, dos professores, que estão ali na ponta, né, e pelos investimentos também que é feito no transporte, na merenda, na infraestrutura, mas também não adianta ter um prédio bonito se o professor não está feliz, se sente desvalorizado, né. Então a verdade é essa, cara, as coisas são muita história, muita conversa, e às vezes eu acho que falta mais conversa séria, independente de partido, né? E para a comunidade que hoje está aqui, é bom também ver, né, a dificuldade, porque a gente sabe, e agora falando um pouco aqui, na comunidade Albatroz, a gente tem uma dificuldade muito grande, que é nas ruas, nas avenidas, né? A gente vê aqui uma avenida Albatroz que foi terminada nesse ano, e ainda estão agora fazendo a parte da 786 lá do Serra, mas tem uma obra muito importante que foi feita aqui que não aparece, que é a obra de drenagem. Eu fui subprefeito aqui e sei da dificuldade que tinha nesses bairros, nessas ruas, no entorno de alagamento. E hoje, quando se faz uma obra de drenagem no canteiro central, que se rasga 786, como foi feito aqui, toda essa água que empoçava aqui, hoje ela tem um local, lá para o rio, porque antes ela não atravessava. Para quem não sabe, essas águas aqui, ó, que alagava aqui, saía lá na cooperativa Santa Bárbara. Esse era o caminho que essa água fazia. Muitas vezes o bairro que estava alagado, e o problema era lá no final do escoamento. Então, para quem não sabe, nessa questão de água, nós temos um divisor que se chama. Uma parte cai para o rio e a outra para o mar, que atravessa aqui pela Avenida Albatroz, uma canalização central, que faz todo o escoamento dessas águas. Então, antes de fazer uma rua, não adianta tu não ter uma drenagem, tu não ter para onde largar essa água. Então, a gente sabe, para a gente que se criou aqui, alguns anos atrás, tinha 2 ou 3 ruas aqui de calçamento, isso aqui era tudo duna. E o que aconteceu? Foi tirado todas essas dunas e fizeram uma bacia. Tiraram demais. Tem muita parte que ficou baixa aqui, por isso que a gente tinha alagamentos. Então são coisas que o governo tem que ir agora, né, quando se não teve um planejamento lá atrás, tem que sofrer agora para fazer essas obras, é muito difícil. Às vezes, quando tu vai levantar uma rua, tem casas que estão com nível muito baixo, tu acaba deixando uma casa enterrada. Por quê? Porque não se pensou antes. Não teve um planejamento. A praia ela foi crescendo de uma maneira desproporcional. E talvez tenha 2 culpados aí, não só o município, mas aquelas loteadoras que tinham que fazer. E aí as pessoas às vezes dizem assim, Caio, mas como é que a prefeitura permitiu que a pessoa fizesse a casa? Bom, tinha que ter uma pavimentação, né? Mas uma rua pavimentada, a quanto vai um terreno? Vou fazer aqui uma comparação. Vai naquele loteamento que tem do lado da Stock Center. Vai ali ver quanto é que custa um terreno ali. Tu não acha por menos de 150 mil. Por quê? Tem água, tem luz, tem pavimentação. E valoriza. E aquela pessoa que não tem condição, como é que compra? Então, é complicada a situação. Tem que ver os dois lados. E, então, para encerrar, não sei como é que está aí, presidente. Sobre a Corsan, vocês já falaram. Tivemos hoje uma reunião importantíssima com a direção da Corsan. Mais 2 minutos. Uma reunião esclarecedora sobre essa questão do esgoto, que muito se fala, muita desinformação. Outra questão política, que também a gente sabe que tem pessoas no interesse falando muita besteira. E, na verdade, hoje a gente está fazendo errado. Porque hoje qualquer casa aqui, aqui não tem coleta de esgoto.
Para onde é que vai o esgoto das casas aqui? Aqui da igreja. Vai para onde o esgoto? Lençol freático. Contamina. Então tem que ter a rede coletor de esgoto. Né? É outro assunto importantíssimo que a gente tem que falar de maneira séria. E a política, a gente sabe que muitas vezes a política tem umas pessoas que têm um interesse em jogar contra. Cara, a gente tem que ter informação, tem que se informar, tem que ver como é que é feito o tratamento do esgoto, como é que ele vai para o rio. Não, ninguém é a favor de jogar esgoto no rio, pessoal. Hoje está sendo largado esgoto no rio de forma bruta. E aí as pessoas às vezes ficam cegas e não vão atrás da informação, porque gostam de político A ou B. Não tem problema, cada um tem o seu. Pode ter o interesse ou pode ser a favor de tal político, está tudo certo isso aí. Mas a gente tem que procurar a informação correta. Então é isso aí que eu tinha para dizer. Mais uma vez, parabéns pela manifestação ordeira, de forma educada. Não podia ser diferente, né? Até porque vocês são professores e educadores, né? Então parabéns para vocês e estamos à disposição para conversar de uma maneira séria e ver essa questão de orçamento e, enfim, chegar a um denominador comum que todo mundo aí fique satisfeito. Obrigado, vereador Caio. Peço ao vice-presidente que assuma os trabalhos para eu fazer uso da palavra. Com a palavra o vereador Jorginho Souza. Boa noite, comunidade. Correio do Imbé, Rádio Golfinho. Quero aqui, em primeira mão, saudar lá o nosso administrador aqui da casa, o seu Arno, em seu nome, saudar toda a diretoria aqui da Igreja Santa Ana, que nos cedeu o espaço para que aqui nós realizasse a nossa reunião de hoje. Dizer também à vereadora Cláudia que o cronograma de sessão descentralizadas esse ano vai ser feito em todos os bairros. Inclusive, já está lá no mural da Câmara os dias que vão ser feitos e o bairro. Já faz bastante tempo que está lá. E dizer para vocês que é motivo de muito orgulho eu realizar, juntamente com os demais pares dessa casa, essa reunião aqui no salão da Igreja Santa Ana, aqui em Albatroz. Bairro esse que é onde eu moro, que tenho orgulho de representar esse bairro. Bairro esse que me deu uma votação no Olavo Bilac esmagadora. Esmagadora. Somente no colégio Olavo Bilac, e aqui quero fazer esse agradecimento e dizer o número, arranquei com 376 votos. Esse bairro tem orgulho de morar. Faz 15 anos que moro nesse bairro, e quem está aqui há esse tempo sabe como era e como está o bairro hoje, né, seu Arno? E eu não posso aqui deixar de agradecer essa administração. Fui eleito em 2024, primeiro mandato, e disse aqui que ia batalhar sim pelo nosso bairro, assim como o vereador Caio e os demais pares dessa casa que compõem a situação do governo. Não é só no bairro Albatroz, é Santa Terezinha, Mariçu, Imara. Somos representantes sim, Caio, da Zona Norte. E aqui estou representando o bairro que moro e todo o Imbé. Com muito orgulho, ando de cabeça erguida, porque não minto, falo a verdade. Meus colegas, alguns deles que me antecederam, vieram aqui e dizem que tem que se reunir com o prefeito. Ora, lembro de vocês em uma outra manifestação, e lá eu coloquei, muitos não entenderam, mas falei a verdade, que a partir do momento que o governo federal pingasse o dinheiro do piso, o percentual, pinga na conta dos professores sim. E eu admiro os vereadores
que aqui me antecederam, e vereadora, dizer que nada foi feito de lá para cá. Só se por eles. Porque eu, o vereador Matias, o vereador Galimberti e o vereador Vinícius, se reunimos com o prefeito frequentemente para discutir esse assunto. E as reuniões é de voar copo um no outro. Não tenho vergonha de dizer aqui. A gente batalha, mas não faz alarde com mentiras. Não adianta dizer para vocês, quando vocês vêm aqui se manifestar, dizer que tem que ser feito isso, que tem que ser feito aquilo, mas já tiveram oportunidade. Quero deixar vocês tranquilos, que quem vai pagar o piso é esse governo. Quem vai pagar o piso, juntamente com esse grupo de 5 vereadores aqui, é esse governo. Porque esses 5 vereadores cobram sim. São discretos, mas lá em 4 paredes, só nós sabemos o que passamos e o que discutimos. Mas com seriedade, com responsabilidade. Não vim aqui jogar para a torcida. Deixo vocês tranquilos, que quem vai pagar o piso é esse governo. É esse governo que vai pagar, dentro da realidade. E mais, querem saber o orçamento do Fundeb? Vamos se comprometer aqui. E falo pelo grupo de 5. Vamos lá, vamos nos reunir com vocês. Vamos lá, porque a gente não tem nada que esconder. Nunca fui procurado e não precisou, porque é dever nosso aqui. E tenho certeza que nenhum dos 5 aqui foram procurados para discutir. A gente vem discutindo, até mesmo sem ninguém procurar, a não ser na manifestação lá, que também bem antes a gente já vinha discutindo. Mas vocês podem ter certeza que esses 5 vereadores estão à disposição de vocês. Já os demais, não falo por eles. Porque hoje mesmo tivemos uma discussão e uma reunião com o diretor da Corsan para explicar diversos assuntos técnicos. Nunca me manifestei sobre o esgoto, o tratamento de esgoto. Nunca me manifestei. Porque isso não é político, é técnico. E tem muitos aproveitadores se aproveitando do momento. Quero ver e vocês escrevem aí. Passou a eleição de outubro, vão sumir tudo. Vão sumir porque são covardes. Quem vai discutir com vocês somos nós, que estamos aqui dentro da realidade e ouvindo técnicos. Vou dar um exemplo novamente para vocês. Por que a ponte não saiu até hoje? É falta de compromisso político? Não. O compromisso político está resolvido. É técnico. Quem trancou? Técnico, que se dizem técnicos. Quem é que nós temos que ouvir nesse momento? Técnicos. Não ficar por aí com plaquinhas, bandeira, abraçando o rio, entrando no rio, para engajar votos. Sei que muitos estão ali, não é por isso. Sei que muitos estão ali e eu respeito, não é por isso. Mas tem os aproveitadores lá no meio. E sabe quando é que vocês vão me ver em manifestação desse tipo? Nunca! Porque não sou aproveitador, sou trabalhador. Trabalho, jogo dentro da realidade e com responsabilidade. E vocês podem ter certeza que nesse grupo de vereadores aqui, vocês vão ouvir verdade. Verdade, não mentira. Não mentira, verdade. Porque um governo também, e vou resumir aqui, não sei quanto tempo falta ali. Um governo, gente, e eu venho frequentemente dizendo isso. A gente não pode avaliar ele pelo que falta. Somente pelo que falta. É fácil. Agora a gente tem que avaliar e fazer o equilíbrio. Tem que avaliar no que falta, mas também naquilo que já foi feito. Tem que avaliar dessa forma. E vocês, nós estamos aqui para representar vocês. Da Ponte a Imara. E mais, sou vereador e acredito que os demais aqui são vereador no Imbé. E se nós somos no Imbé, é para defender vocês. Qualquer tipo de informação que vocês não tiverem e não conseguirem sentir dificuldade, a gente está aqui para informar, basta pedir. E mais, além das sessões descentralizadas,
que a gente faz, e é justamente para ouvir a comunidade local. O gabinete desse vereador também está nos bairros. Um sábado sim e um não. Para ouvir também. Tivemos aqui, né, Ricardo? Uns 2 sábados atrás. Tivemos um sábado anterior lá na Imara. O próximo é em Santa Terezinha. E nós vamos fazer também em todos os bairros. Porque eu não tenho receio de voltar no mesmo lugar com aquele povo que me elegeu. Porque estou aqui para representar, independentemente de partido ou governo. Independentemente. E vou deixar claro para vocês. Quem vai pagar o piso é esse governo. Podem ter certeza. Pode ter certeza. Quando o governo federal pingar na conta, no outro dia, vocês vão receber. Podem ter certeza. Podem ter certeza. E vocês têm como acompanhar no sistema. Um governo federal, ele elaborou a lei, votou a lei, é lei. Ele criou despesa para o município, mas ele tem que dar a receita. Um percentual da receita. Isso é fácil. Isso está na Constituição Federal, gente. Como é que o governo federal vai criar uma despesa para o município? Ele criar, então ele vem governar aqui. Não é assim. Foi a mesma coisa com o piso dos enfermeiros, gente. Mesma coisa. Deu a mesma polêmica. A partir do momento que pingou na conta, estava na conta dos enfermeiros e dos técnicos de enfermagem. Então aqui não adianta nós vir aqui jogar para a torcida. Seria muito bom eu vir aqui, enrolar vocês, como muitos fazem, ou plantar a sementinha do mal, mas isso não resolve. O que resolve é responsabilidade. Muito obrigado e uma boa noite. Nada mais havendo a tratar, encerro a presente reunião e convoco os vereadores e a comunidade para a sessão ordinária do dia 17 de agosto de 2026, às 18h30, na sede do Legislativo. Mais uma palavrinha aqui, mais uma palavrinha, eu esqueci, estava até anotado aqui, tá? Para os vereadores, alguns que falaram aqui, e até de segundo mandato, é vergonhoso não saber que a LDO, ela tem 2 audiências públicas. É uma do Executivo e uma do Legislativo. O edital foi publicado hoje. Boa noite a todos.